Todos os seres vivos, sejam eles pequenos ou grandes, precisam de energia para sua sobrevivência. Nos seres heterótrofos, a base de toda essa energia é proveniente das plantas, que são seres autótrofos, base de muitas cadeias alimentares. Isso só ocorre porque as plantas produzem seu próprio alimento, o que só é possível graças à fotossíntese. Mas o que é a fotossíntese? Como muitos já sabem, a fotossíntese é um processo que ocorre em plantas onde a luz do sol, junto com CO2 e água, é transformado em glicose e oxigênio, vitais para a planta. Mas como exatamente funciona cada um desses processos? É o que explicaremos a seguir. A fotossíntese é um processo que ocorre nas células para produzir energia. Nas plantas e algas, a fotossíntese ocorre no interior do cloroplasto. Pera, cloroplasto? Os cloroplastos são organelas que estão presentes nas células das plantas e das algas, e está sendo representado na figura a seguir. Nos cloroplastos estão presentes os tilacoides, onde ocorre a fase de produção de energia, que é a transformação de energia luminosa para energia química. Um conjunto de tilacoides nós chamamos de grano, e o conjunto de todos os tilacoides dentro de um cloroplasto é chamado de grana. No estoma estão localizadas enzimas que serão utilizadas na fase escura, que será a produção de fato da glicose. A clorofila e os carotenoides estão presentes dentro dos tilacoides e são responsáveis pela absorção da energia luminosa. O grânulo de amido e o glóbulo de lipídio é utilizado respectivamente para o armazenamento de amido e de lipídio. Já os ribossomos são utilizados para a síntese de proteína, e o cloroplasto possui sua única molécula de DNA circular. A equação da fotossíntese pode ser descrita de 3 formas diferentes. Podemos perceber que o oxigênio resultante provém da quebra da molécula de água com participação da luz, chamado de fotólise da água, podendo ser representada pela seguinte equação. A fotossíntese é dividida em 2 etapas, sendo elas a fotoquímica, fase clara, e a química, fase escura. Vamos fazer a diferenciação entre a fase clara e a fase escura da fotossíntese. A fase clara também pode ser conhecida como fase fotoquímica. Isso significa que ela ocorre na presença de luz. Significa que a luz está envolvida na fase clara. Ela só pode ocorrer na presença de luminosidade. Os raios de sol e a luz são necessários para fazer a quebra de molécula de água. E essa quebra de molécula de água é chamada de fotólise de água. Fotólise significa a quebra a partir da luz. Na fase clara é produzida uma molécula de ATP, é moeda energética, e também é produzido um NADPH2. O NADPH2 é um aceptor de elétron. Onde é que está acontecendo a fotólise de água, a produção do ATP e a produção de NADPH2? Fizemos um cloroplasto dividido basicamente ao meio. Uma parte que está encontrada na fase clara tem um monte de tilacoides, porque na fase clara, a fase fotoquímica acontece nos tilacoides, onde estão as moléculas de clorofila. Na fase clara, algo acontece de muita importância, que é o oxigênio, a molécula de O2. Muitas pessoas confundem porque acham que o O2 vem do CO2. Porém, o O2 vem da água, H2O. Reparem que nem foi comentado sobre o CO2 até agora. Falamos apenas de luz e água. Então, o oxigênio está vindo da água, que é utilizada para fazer fotossíntese. Já a fase escura, conhecida como fase química, nós representamos com a figura Kelvin, porque a fase escura é onde vai acontecer o ciclo das pentoses, o ciclo de Kelvin. No ciclo de Kelvin acontece a fixação das moléculas de CO2 e a partir do ciclo de Kelvin, que está acontecendo no estroma, não no tilacoide, como na fase clara, juntamente com a ATP e com o NADPH2, que foram produzidos na fase clara, você irá fazer o carboidrato, que é mais comum visto na equação da fotossíntese, a glicose. Agora, vamos repassar novamente a equação da fotossíntese. Na equação da fotossíntese é preciso de água,
mais gás carbônico, mais luz, e você irá ter uma molécula de glicose e vai liberar oxigênio e água. Porém, geralmente não escrevemos água na equação simplificada. Então, nós temos a equação H2O mais gás carbônico na presença de luz vai resultar em C6H12O6 mais oxigênio. De onde é que está vindo essa água? A água está vindo das raízes das plantas. A planta está pegando a água através das raízes. No caso da água, está entrando por difusão. O CO2 está vindo pelos estomas. Os estomas estão captando o CO2 da atmosfera. E a glicose que está sendo produzida irá ficar na planta, que poderá se tornar uma reserva na forma de amido, ou também podem gerar outros produtos, outras moléculas orgânicas. Já o oxigênio irá sair pelos estômatos. Mas cuidado! Engana-se quem pensa que a fotossíntese é um processo exclusivo das plantas. Como vimos, ocorrem também em algas e, como veremos melhor a seguir, em cianobactérias. Conhecidas também como algas azuis, as cianobactérias têm uma subclasse de bactérias e fazem parte do reino Monera. Realizam fotossíntese aeróbica, já que usam a água como doador de elétrons e liberam oxigênio. São seres autótrofos, já que a fotossíntese é a principal fonte de obtenção de energia. No caso das cianobactérias, o pigmento fotossintetizante é a bactéria clorofila. Ocorre nas lamelas que estão dispersas no citoplasma, ao invés de ocorrer no cloroplasto. Clorofila é cada um dos pigmentos que se encontram nas células das plantas, dando cor verde às suas folhas. Existem 4 tipos: A, B, C e D. As clorofilas A e B são encontradas em plantas verdes. Absorvem preferencialmente a luz azul e vermelha. E é por isso que elas são verdes. As clorofilas A e B também estão presentes nas algas e A nas cianobactérias. Algas e cianobactérias possuem outros pigmentos além das clorofilas. Como podemos observar, os pigmentos carotenoides e ficobilinas estão presentes nas algas e a ficobilinas também nas cianobactérias. A energia da fotossíntese se origina no Sol e chega na Terra através dos raios solares. Essa luz tem tanto uma onda quanto uma partícula natural, chamada de fótons. Os fótons são a menor unidade de luz. Fótons oscilam ao longo de um trajeto. A luz emitida pelo Sol contém fótons em um amplo espectro de comprimento de onda, denominado espectro eletromagnético. Organismos fotossintetizantes usam apenas uma pequena porção de espectros eletromagnéticos, denominado luz visível. Organismos fotossintéticos contêm pigmentos que facilitam na captura de luz na gama de luz visível. A cor dessa pigmentação vem do comprimento da luz refletida. As plantas são verdes porque elas refletem a luz verde e amarelo. As luzes vermelhas e azuis são absorvidas por esses pigmentos e fornecem energia que é usada na fotossíntese. É aquele que limita o pleno desenvolvimento da fotossíntese quando fornecido em menor grau. Chamamos de ponto de compensação fótico quando a intensidade luminosa faz com que a fotossíntese se iguale à velocidade de respiração. Mas e a quimiossíntese? A quimiossíntese é a síntese de compostos orgânicos a partir das moléculas de dióxido de carbono, graças à utilização da energia processada através de outras reações químicas. A quimiossíntese produz glicídios, usando a energia que foi liberada em certas reações químicas, como a geoxidação. É realizada por algumas bactérias e arqueias. As reações químicas ocorrem dentro das células procariontes. As reações ocorrem entre substâncias inorgânicas e envolvem a oxidação. Na formação do produto da reação, energia é liberada e empregada para a produção de glicídios a partir de gás carbônico e água. Bactérias nitrosomonas
participam do ciclo de nitrogênio. Essas bactérias convertem amônia, NH3, em nitrito, Na2, liberando energia. As arqueas metanogênicas produzem metano a partir do gás carbônico e gás hidrogênio, liberando energia para a síntese de glicídios. 1. Produção de moléculas de ATP e NADPH. Durante o processo de oxidação de compostos inorgânicos, temos a liberação de prótons e elétrons, que são transportados ao longo da cadeia energética, fosforilando o ADP em ATP e a modificação reducional do NADP+, em NADPH. Assim, diferente da fotossíntese, na qual os elétrons e os prótons provêm da quebra de moléculas de água, na quimiossíntese, eles têm origem na oxidação dos compostos inorgânicos. 2. Redução do gás carbônico. Comparando com a fotossíntese novamente, esta fase seria uma analogia ao ciclo de Calvin, no qual as substâncias produzidas na etapa anterior, ATP e NADPH, ocasionam a redução do gás carbônico, através de sua fixação e posterior produção de substâncias orgânicas. Obrigada pela atenção. Abra seu Hexa na página 381 para a resolução dos exercícios 1 e 2.